Se o samba nasce da saudade, a superação nasce da coragem de quem chora hoje, mas dança amanhã. Você olha para a sua vida e vê uma página marcada por lágrimas, silêncios e perguntas sem resposta. Pensa que é isso que os outros vão enxergar quando falarem de você. Dor. Mas deixa eu te dizer algo com toda firmeza. Essa página não é o fim. Aliás, essa não é a página que será lida. As pessoas gostam de chegar quando tudo já está arrumado. Antes de começar, deixa um nos comentários se vier Junkie King. Não curtiu? Dá um like para mudar de ideia. E fica até o final que tem uma surpresa que vai te arrepiar. Elas não assistem ao processo, não veem os bastidores, não enxergam as noites em claro, os travesseiros molhados, as orações sussurradas no escuro. Ninguém lê a página do abandono quando você chorou e ninguém veio. Ninguém menciona a página do desespero em que você pedia a Deus para te dar um sinal. E o silêncio foi a única resposta. Mas você sabe, você lembra cada detalhe, do que suportou, cada momento em que sentiu como se estivesse afundando, mas mesmo assim não afundou. Você respirou fundo, segurou firme, mesmo quando ninguém notou. E por isso preste atenção. A página que será lida não é essa. Não é a da queda, não é a do fracasso, não é a do luto, da perda, da humilhação ou da vergonha. É a página da superação, aquela em que o céu começa a clarear depois da tempestade. Aquela onde o improvável aconteceu, onde o fraco venceu, onde o que era impossível se tornou testemunho. Porque existe algo que o tempo revela, que a dor é só o capítulo do meio. Ela nunca foi o título da história. É só o silêncio entre dois gritos de vitória. Muita gente vai se surpreender com o que Deus ainda vai fazer em você. Mas o que eles vão ler não será o rascunho, será a versão final. E nessa versão, o que marca a sua vida não é a ferida, é a cicatriz. É o que foi curado, é o que foi restaurado, é o que passou pela prova, pela dor, pela humilhação e venceu. Na autoridade que há no nome de Jesus, você venceu. Mas talvez agora você esteja no meio do processo e tudo pareça pesado, escuro, solitário. Parece que ninguém vê o seu esforço. Parece que todo mundo já foi embora e você ficou lutando sozinho. Mas escuta, a sua história está sendo escrita em silêncio, mas será lida em voz alta. Você não precisa que o mundo veja sua dor. Precisa apenas que Deus veja a sua fidelidade. Você não precisa que todos reconheçam o que está enfrentando. Precisa apenas que o céu reconheça a sua perseverança. Porque Deus não escreve histórias sem propósito. E Ele não abandona personagens no meio do capítulo. Se está doendo, é porque ainda não acabou. Se parece o fim, é porque a virada ainda não chegou. Você pode até ter sido rejeitado, esquecido, criticado, mas ainda será lembrado como aquele que permaneceu, como aquele que não desistiu, mesmo tendo todos os motivos, como aquele que acreditou quando ninguém mais acreditava. A página que está por vir será a resposta para todas as que te fizeram chorar. E quando ela for lida, e ela será, não haverá dúvidas. Não vão perguntar como foi. Vão dizer, só pode ter sido Deus. Você vai olhar para trás e entender que cada lágrima foi uma semente. Cada silêncio foi um ensinamento. Cada abandono foi um redirecionamento. E cada queda foi o chão do novo recomeço. Por isso, hoje, mesmo com tudo difícil, mesmo sem respostas, mesmo sem forças, fique firme, porque essa página, a página da dor, não define quem você é. Ela prepara quem você vai se tornar. A sua história não termina no vale. Ela atravessa o vale, mas termina no monte. A dor não será o seu legado, será apenas o lembrete do quanto você foi forjado. E um dia, quando lerem sua história, ninguém vai falar do que te derrubou. Só vão falar de como você se levantou. Sabe o que mais atrasa a virada na história de muita gente? Essa ideia bonita, mas perigosa, chamada equilíbrio. Dizem para você que é possível mudar de vida sem abrir mão de nada, que dá para transformar tudo, mantendo tudo exatamente como está. Dizem que dá para alcançar o extraordinário, vivendo no confortável. Mas deixa eu te dizer a verdade, sem florear, isso é uma mentira. Você não vai viver um novo capítulo se continuar preso às rotinas antigas.
Você não vai alcançar um nível mais alto se estiver sempre tentando equilibrar todos os pratos ao mesmo tempo. Não existe milagre sem renúncia. Não existe transformação sem corte. Não existe honra sem entrega. E em algum momento da sua jornada, você vai ter que fazer escolhas que vão doer. Você vai ter que dormir menos, vai ter que dizer não para convites que todo mundo aceitaria. Vai ter que abrir mão de sair com a família, com os amigos, com a multidão para construir algo que só você pode ver. Vai acordar mais cedo do que gostaria, com o corpo cansado e a alma exausta, mas ainda assim vai continuar. Enquanto alguns estão descansando, você vai estar plantando. Enquanto outros estão comemorando, você vai estar suando e vai parecer injusto. Mas é assim que nascem os gigantes. A vida não se ajusta para te favorecer. Você é quem vai ter que se ajustar à grandeza da vida que quer construir. Sabe aquele sonho que você carrega há anos? Aquela promessa que você acredita com todo o coração? Ela vai te exigir mais do que você imagina. Mais disciplina, mais silêncio, mais sacrifício, mais decisões impopulares. Você vai parecer estranho, vai parecer isolado, vai ser incompreendido, mas tudo bem, porque é exatamente aí que começa a mudança real. A transformação não começa quando tudo está encaixado. Começa quando você decide desencaixar do mundo para se alinhar com o seu propósito. Você vai precisar aceitar o desconforto temporário por um destino eterno. Trocar o aplauso momentâneo pela conquista que vai ecoar por gerações. Trocar o prazer imediato pela construção sólida do que ninguém poderá tirar de você. E sim, vai doer, porque todo crescimento verdadeiro dói. Todo recomeço exige rompimento. Mas o que você precisa entender é que essa dor não é sinal de que está errado. Essa dor é sinal de que você está rompendo o ciclo. Você não foi chamado para viver equilibrado. Você foi chamado para viver em propósito. E viver em propósito exige ruptura. De que adianta equilibrar tudo e continuar vazio? De que adianta agradar todo mundo e continuar frustrado? De que adianta viver uma vida bonitinha por fora e desmoronando por dentro? Você precisa parar de tentar encaixar sua fé em uma rotina que te adoece. Precisa parar de querer um resultado extraordinário com hábitos medianos. Precisa escolher o que quer ser lembrado por ter feito. Manter as aparências ou mudar o mundo. Ao seu redor, Deus não te chamou para agradar. Chamou para impactar. E para isso você vai sim precisar fazer sacrifícios. Vai precisar silenciar algumas vozes. Vai precisar perder algumas coisas boas para viver algo que é eterno. Então, se hoje você está cansado, mais em pé. Se está sozinho, mais decidido. Se está no escuro, mas segurando firme na fé, fique tranquilo. Você não está fracassando. Você está sendo forjado. Enquanto muitos buscam conforto, você busca propósito. Enquanto muitos descansam em desculpas, você se levanta com responsabilidade. Enquanto muitos vivem em equilíbrio superficial, você mergulha na construção da sua identidade eterna. E por isso sua página será diferente. Ela não será a página de quem apenas viveu, será a de quem viveu com intenção. A de quem plantou quando era mais fácil fugir. A de quem construiu quando ninguém acreditava. A de quem aceitou perder o equilíbrio temporário para viver o propósito que nunca se abala. E quando essa página for lida, vai ter gente que vai dizer: agora entendi porque ele desapareceu por um tempo. Estava sendo preparado. Se você sentir que essa verdade também é sua, escreva nos comentários: minha renúncia é minha força. Sabe aquele momento em que tudo muda? Não de forma barulhenta, não com fogos de artifício, mas com uma presença firme, com um passo certo, com um olhar que carrega cicatrizes e também glória. Esse momento chega e quando ele chegar, as pessoas vão se perguntar: quem está chegando ali? Porque vai ser impossível não notar. Vão te olhar com estranhamento no início. Vão perceber que tem algo em você que elas não conseguem explicar. Não é a roupa, não é o carro, não é o dinheiro, é o peso da jornada, é o brilho de quem venceu guerras que ninguém viu. É o silêncio de quem sobreviveu à dor sem fazer alarde. É a autoridade de quem não apenas fala de fé, viveu a fé. Vão perguntar quem é ele, quem é ela, e alguém vai responder: esse aí teve todos os motivos para desistir, mas permaneceu.
Ficou de pé silenciosamente, sozinho, mas firme. Vão contar sua história com admiração, mas não vão saber os detalhes. Só você sabe o que enfrentou. Só você sabe o quanto doeu. Só você sabe o que teve que abrir mão. Só você sabe o preço que pagou. E mesmo assim, você não virou vitrine da sua dor, você virou prova da sua fé. O mundo vai ver o resultado. Mas Deus viu o processo e é por isso que agora Ele te expõe com honra. Não como um troféu vazio, mas como um testemunho vivo. Você não apareceu do nada, você não deu sorte. Você não herdou nada de mão beijada. Você foi moldado passo a passo, lágrima por lágrima, silêncio por silêncio. A sua chegada será notada não por causa do que você tem, mas por causa de quem você se tornou. Enquanto uns vendem imagem, você construiu identidade. Enquanto uns decoravam frases, você colecionava cicatrizes. Enquanto uns queriam palco, você teve que cavar trincheiras. É por isso que agora o seu caminhar incomoda. Ele tem peso, ele tem história, ele tem raiz. Não é só que você chegou. É como você chegou sem fazer barulho, sem pedir licença, mas com a autoridade de quem suportou o invisível. E agora o mundo vê. Vê o que antes era ignorado e percebe que você não é mais o mesmo. A dor te transformou, a espera te fortaleceu, a humilhação te ensinou e a fé te sustentou. Quando se olharem para você, não vão entender de onde veio tanta força porque eles não viram a cova, não viram o deserto, não viram o dia em que tudo parecia perdido. E mesmo assim você escolheu continuar. Você não está apenas voltando, você está sendo levantado. E há um mover nisso, há uma unção nisso, há um propósito nisso. Porque quando Deus resolve virar a página, Ele não te devolve ao mesmo lugar de antes. Ele te reposiciona em honra. E quem te viu quebrado agora, te verá revestido de propósito. Vão olhar de longe e perguntar: quem é aquele? E a resposta vai ecoar no coração de quem tem discernimento. Esse é aquele que Deus levantou. E não há como discutir isso, porque a sua história vai falar por si. Se essa parte te representa, declare com fé nos comentários. Deus está me levantando agora que você chegou até aqui. Respira fundo. Você atravessou tudo aquilo que achava que não suportaria. Você sobreviveu ao silêncio, à espera, ao cansaço, à decepção. E mais do que isso, você venceu sem fazer alarde. Você venceu sem palco, venceu sem apoio, venceu na fé. E é por isso que agora vem o testemunho. Não um discurso decorado, mas uma vida que carrega a prova, uma existência que fala mais alto do que qualquer palavra. Porque quem te viu lá atrás não imaginava. Não imaginava que aquele que chorava calado era um guerreiro em construção, que aquele que estava sendo humilhado estava apenas sendo preparado, que aquela mulher esquecida estava sendo escondida por Deus para um tempo específico, que aquele homem quebrado estava sendo treinado por dentro. Você achou que estava sendo ignorado, mas Deus estava te escrevendo linha por linha, com detalhes, com lágrimas, sim, mas também com propósito. E agora a página que será lida é essa, a página da vitória que ninguém esperava, a página do improvável que aconteceu, a página da glória que nasceu da dor, da resposta que veio depois da prova, da cura que brotou no meio do deserto. Essa página carrega peso, carrega marcas, mas não de derrota, de resistência. Ela é o retrato de alguém que foi quebrado, mas não destruído, ferido, mas não vencido, perseguido, mas não abandonado, de alguém que perdeu muito, mas nunca perdeu a fé. E agora chegou o tempo em que o que era invisível se torna evidente, o tempo em que o que foi construído no secreto é revelado em honra. O tempo em que aquilo que você viveu em lágrimas será contado em voz alta como testemunho, porque essa página não será apenas lida, ela será compartilhada, será citada, será lembrada. Ela vai ecoar em quem duvidou, em quem zombou, mas também em quem orou por você, em quem ficou quando todos se foram, em quem acreditou quando nem você acreditava mais. E que fique claro, você não venceu pela força, você venceu pela fé. Não foi o plano perfeito que te salvou, foi a graça, foi a promessa, foi a fidelidade de um Deus que nunca falha. E agora o que vem não é só restituição, é multiplicação, é expansão, é legado. Você não está aqui apenas para dizer, eu venci.
Você está aqui para ser uma ponte, para inspirar outros que ainda estão na página da dor, para mostrar que é possível resistir, é possível continuar, é possível renascer. O seu testemunho é a prova viva de que não é o fim, de que vale a pena esperar, de que o céu responde e de que Deus não se esquece de quem foi fiel no processo. Por isso, quando alguém lê a sua história, não vai ver só sofrimento, vai ver o milagre, vai ver o renascimento, vai ver a promessa cumprida. O texto Brasil 56.docs é uma mensagem poderosa, impregnada de fé, resiliência e esperança, valores profundamente enraizados na cultura brasileira, onde a espiritualidade e a superação são celebradas como pilares da vida. Ele fala diretamente ao coração, como uma conversa íntima com alguém que já enfrentou tempestades e ainda assim escolheu continuar. A narrativa nos lembra que a dor, embora real e avassaladora, não é o fim da história, mas sim um capítulo que prepara o palco para a vitória. No Brasil, onde a luta diária de muitos é marcada por desafios econômicos, sociais e pessoais, essa mensagem ressoa como um hino de perseverança, ecoando a garra do povo brasileiro que, mesmo diante das adversidades, encontra forças para se levantar. Ao ler o texto, sinto uma conexão profunda com a ideia de que nossas lágrimas e silêncios não definem quem somos, mas sim o que nos tornamos ao superá-los. A cultura brasileira valoriza o calor humano, a comunidade e a fé, seja ela expressa em igrejas, terreiros ou nas orações sussurradas em casa. O texto captura essa essência ao enfatizar que Deus vê nossa fidelidade, mesmo quando o mundo ignora nosso esforço. Ele nos desafia a olhar além da página da dor e enxergar a página da vitória, aquela que será lida em voz alta, não como um relato de sofrimento, mas como um testemunho de transformação. Isso me faz refletir sobre quantas vezes, em meio às dificuldades, duvidei do meu próprio caminho, mas encontrei forças em pequenas vitórias, como um sorriso compartilhado com um vizinho, ou a certeza de que o amanhã pode ser melhor. Uma das lições mais marcantes do texto é a necessidade de renúncia para alcançar a transformação. No Brasil, onde o equilíbrio entre trabalho, família e lazer é muitas vezes romantizado, o texto nos confronta com uma verdade dura. Não há mudança sem sacrifício. Isso ressoa especialmente em um país onde muitos precisam abrir mão de momentos de descanso ou convívio para perseguir sonhos, como estudar à noite após um dia exaustivo ou empreender em meio à incerteza. O texto nos ensina que a grandeza exige escolhas difíceis. Dizer não a convites, acordar mais cedo, persistir mesmo quando o corpo e a alma estão cansados. Essa mensagem é um chamado à disciplina, um valor que na cultura brasileira é frequentemente associado à figura do trabalhador incansável, do sambista que ensaia até o sol raiar, do atleta que treina sob o calor escaldante. Outro ponto que me toca é a valorização do processo invisível. No Brasil, onde as redes sociais muitas vezes exibem apenas o sucesso final, a casa própria, o diploma, a viagem dos sonhos, o texto nos lembra que a verdadeira história acontece nos bastidores. As noites em claro, as orações no escuro, os momentos de solidão são tão importantes quanto o resultado. Isso me faz pensar na importância de honrar cada passo da jornada, mesmo aqueles que ninguém vê. Na cultura brasileira, há um ditado popular que diz: Deus escreve certo por linhas tortas. O texto reforça essa ideia, mostrando que cada lágrima é uma semente, cada silêncio é um ensinamento, e cada queda é o chão de um novo recomeço. Aplicando essas lições à vida, percebo que preciso cultivar a paciência e a fé no meu dia a dia. Em um país onde a pressa por resultados imediatos pode nos desanimar, o texto me inspira a valorizar o processo, a confiar que Deus está escrevendo minha história, mesmo quando não vejo o próximo capítulo. Decido, por exemplo, dedicar mais tempo à minha formação, mesmo que isso signifique menos horas de lazer. Escolho dizer não a distrações que me afastam do meu propósito, como passar horas nas redes sociais e priorizar ações que constroem meu futuro, como ler um livro ou ajudar alguém da comunidade. Além disso, o texto me motiva a ser uma ponte para outros, compartilhando minha história de superação, assim como fazemos no Brasil, onde contar causos e dividir experiências fortalece os laços.
A mensagem também me ensina a abraçar o desconforto como parte do crescimento. No Brasil, onde a alegria é celebrada, às vezes esquecemos que a dor também é mestra. Comprometo-me a enfrentar os desafios com coragem, sabendo que cada sacrifício é um investimento no meu propósito. Por fim, o texto me lembra de permanecer fiel aos meus valores, mesmo quando ninguém está olhando, pois é essa fidelidade que Deus honra. Em um país de tantas desigualdades, essa lição é um convite para viver com integridade, ajudando a construir um Brasil mais justo e solidário. E assim, minha gente, a sua história está sendo escrita, linha por linha, com lágrimas, sim, mas também com vitórias que vão ecoar. Não desista, porque a página da dor não é o fim, é só o começo de algo maior. Se essa mensagem tocou seu coração, deixe seu like, compartilhe com quem precisa ouvir isso, inscreva-se no canal para não perder nenhuma novidade e escreva nos comentários. Eu creio na página da vitória. Vamos juntos construir um Brasil de fé, garra e superação.